trazendo para vocês esse aparelho agora. É um voltímetro eletrônico da Tesla. Foi fabricado na Tchecoslováquia por volta da década de 50, finalzinho da década de 50, né? E esse aparelho foi adquirido pelo Cefet de Minas Gerais lá no finalzinho também da década de 50. Acredito que por volta de 58, por aí, tá? Esse aparelho eu consegui comprar ele para poder fazer, para usar ou para vender. E eu vou vender porque eu tenho outro. Eu tenho um Eiko aqui, né? Essa aqui é a caixa dele, ó, só para vocês terem uma ideia do estado do aparelho. O aparelho está muito bem conservado. Por dentro você pode notar que não tem ferrugem. A caixinha dele tem a alcinha. E uma coisa interessante, eu precisei fazer alguns reparos nele, porque esse aparelho estava parado. Mas eu me surpreendi com um detalhe importante. Todos os resistores desse aparelho, todos os resistores de precisão, eles mediram perfeito, tá? Não tem nenhum deles estava alterado. Ó, os resistores são todos originais. Chave de onda, transformador. Por baixo aqui, ó, todos os resistores, eles são originais. O que eu precisei fazer nesse aparelho? Eu precisei, ele leva aqui uma bateria, como todo voltímetro eletrônico, como todo VTVM leva. Aqui tem a tampinha, né? A tampinha do suporte da bateria. Só que essa bateria eu simplesmente não consegui achar, tá? Então o que eu fiz? Eu coloquei aqui, isso aqui preto aqui, ó, parece um capacitor. É uma bateria recarregável, porque esse aparelho ele recarrega a bateria, o circuito dele, ele mantém a carga da bateria. Então eu coloquei essa bateria recarregável aí. Como ela é nova, ela vai durar muitos anos sem ter problema. Troquei o capacitor que tinha aqui de papel, que estava dando condução, estava dando fuga, e troquei aqui embaixo o diodo que ele tinha de germânio, que era só 30 mA, e também troquei o capacitor de papel. Eu tenho o capacitor novo e o diodo novo. Feito isso, o aparelho ele voltou a funcionar. Porém, as medidas dele estavam totalmente incorretas, né? Nada estava batendo com nada. Então eu precisei fazer o reajuste total, tá? Ele foi todo calibrado. Eu usei como referência esse aparelho aqui da Icari, é um True RMS. Não pude usar ele na voltagem de AC porque ele é True RMS. Aí eu usei esse outro aqui da Icel para fazer a calibragem. E eles bateu certinho. Uma outra coisa que ele tem, se você pode notar no vídeo, é que ele tem umas manchas dentro do painel. Esse painel eu desmontei ele todo, limpei o vidro por dentro, por fora. E o painel eu estava até pensando em fazer um novo, mas para manter a originalidade do aparelho, o que eu fiz? Para evitar que ele se deteriorasse mais, eu dei um verniz, né, um verniz incolor, o verniz acrílico incolor por cima do painel. Então eu preservei todas as letras, todos os símbolos, todos os números, e o aparelho fica assim original, tá? Outra coisa, esse aparelho trabalha com uma sonda de AC, de corrente alternada, né, que é ligada aqui. Essa sonda ela não veio, simplesmente sumiram com ela, tá? E essa sonda não é uma sonda qualquer, ela tem dentro da sonda
uma válvula EA91, 6AL5. Dentro dela, para fazer retificação, tem um conjunto de resistores de precisão, capacitor, para ela poder fazer a medição de AC. O que eu fiz? Eu fiz uma ponta. Dentro dessa ponta eu tenho uma válvula num soquete, né? Tenho os resistores, os divisores resistivos, tenho um capacitor, tenho tudo aí dentro. Essa ponta, ela foi feita de um cilindro de impressora laser. Então é em alumínio, uma ponta em alumínio, foi cortada com as tampinhas, né? Se houver necessidade de reparo, de troca de válvula ou coisa parecida, é só desencaixar aqui, dissolda-se essa ponta, depois desencaixa aqui e tira tudo para fora. Então ela ficou fácil. O plug também eu não tinha como achar esse plug macho. Então eu através de um plug de microfone, um plug XLR, eu consegui, furei, botei os pinos e fiz um plug novo para o aparelho, cabo novo, tudo novo. Outra coisa que foi trocada, que eu esqueci de dizer, foi trocada nesse aparelho, além da válvula que eu botei aqui dentro, a 6AL5, eu botei uma válvula 6AL5 RCA, tá? Nós, americana. E eu troquei também as duas válvulas que vinham no aparelho que estavam desgastadas. E eu não poderia botar uma válvula ruim aí, uma válvula de marca ruim. Então eu coloquei aqui uma SC82 da RFT, né? É uma válvula nós também, antiga, nova, e uma EZ80, também nova, da mesma marca, do mesmo fabricante, RFT, tá? Então o conjunto ficou perfeito, os resistores variáveis foram regulados, marquei a regulagem, não precisei trocar mais nada, tudo perfeito, potenciômetros, chaves, medidor não agarra em lugar nenhum. Aqui eu fiz a regulagem, esse trimpote é o único trimpote que tem de regulagem, e ele faz a regulagem dos 3 volts AC, tá? A única regulagem que tem. No restante, o aparelho não precisa de regulagem. Agora vamos falar um pouquinho sobre o alcance do aparelho, né? Ele é um aparelho europeu, então ele tem uma maneira diferente de medição. Vamos lá, a escala de ohms. Você está vendo aí a escala de 500 ohms. Está vendo a escala de 5K, 50K. 500K ele botou como 0,5 mega e 5 mega. Quando eles colocam isso, ele está dizendo a numeração que está no meio da escala, esse 5 que está aqui. Não sei se dá para você perceber. Tá vendo? A escala de ohms é a de cima. Então a escala aqui, ó, de 5. Então quando você for ver, vou colocar na escala de 500, esse 5 vale 500. Então o 4,400, o 3,300, 200, 100 e assim por diante. E na escala de 5K a mesma coisa. Então ali o 5 ele passa a valer 5.000, né? O traço mais largo que vem depois é o 6, é 6.000, 7.000. Então esse aparelho ele vai até 200 mega aqui, com uma sobra, tá? Ele mede 200 megas, mas ele tem uma sobra ainda. Então se o ponteiro passar do 200, você está medindo resistores de valores maiores. Esse aparelho, na verdade, ele chega a 1 giga-ohms. Só que eles não se deram ao trabalho de colocar os traços, porque eu acho que não havia necessidade, não há realmente, de medir resistores. 200 mega vai ser quase impossível a gente pegar para medir, certo? Então tem aqui também outra coisa,
volts mais, né? Voltagem positiva, VDC. Aí vem a escala de 1, 3, 10, 100, 300. Aqui a escala é 1 ou 3, né? Então a escala de volts ela está logo abaixo. Ela termina a parte de cima em 1000 e a parte de baixo em 30. Então se você botar na escala de 1, você vai convencionar que o 1000 aqui é 1, tá certo? Se você colocar na escala de 3, você convenciona que é o 30, ali na escala de baixo, e assim por diante. Tem a escala de volts negativos, VDC também, corrente direta, né? E tem a escala de volt alternada. Mas antes de eu ir para aqui, deixa eu explicar uma coisa aqui. A escala máxima aqui em volts, né? Se você colocar as pontas de provas aqui, ó, volt e ohm, você mede no máximo 300 volts em VDC. Mas se você colocar a ponta positiva em V vezes 10, você multiplica toda a escala que você colocar por 10. Então, na verdade, a escala de 300 passaria para 3000, a escala de 100 para 1000, de 30 para 300, de 10 para 100, de 3 para 30 e de 1 para 10. Tá certo? Eu vou montar o aparelho para a gente ligar ele e fazer algumas medições de teste, tá? Aguenta um pouquinho aí que eu já volto. Bom, voltando. A gente vai fazer aqui alguns testes para conferir se o aparelho está funcionando direitinho. Então eu botei o aparelho para esquentar, né? Ele tem que aquecer. A ponta de prova de AC. E estou gerando ali no meu gerador de funções uma senoide com cerca de 1.2 volts e 60 Hz, né? A gente vai medir aqui na escala de 3 volts AC. Então vamos lá. Na escala de... Está lá na escala de 3, como eu disse, na escala de 30 que a gente vai ler, né? Então voltando aqui, ó, ele está acima do segundo tracinho depois do 10. Então tá dando 1.2 alguma coisa, né? Um valor bem próximo daquilo que o meu multímetro digital da ICEL está marcando. Agora nós vamos fazer a medida de 110 volts para testar a escala de 300 em AC. Vamos desligar aqui. Vamos ligar as outras ponteiras para poder ligar na rede. Aqui. Mudar a escala. Encaixar. Primeira coisa que tem que ser feita é a regulagem do zero. Regulado. Vamos lá, vamos testar. Escala de 300. Ligou. Olha lá, marcando 118 mais ou menos, tá? Acima do 10. Primeiro colando no segundo tracinho. 119. Ok? Em AC a gente testou com a ponta de AC. Bom, agora nós vamos medir na escala de 500 ohms, né? Um resistor aqui de 180, né? Marrom, cinza e marrom. No multímetro digital, vamos ver quanto é que ele vai dar.
Ele está dando 175 anos. Desligar aqui. Vamos ver quanto é que vai marcar no VTVM. Vamos conectar direito. Bom, vamos lá. Conectou. Ele está marcando 12, 14, 16. Vou conferir aqui o ajuste rapidamente. O ajuste de zero está um pouquinho para cima. Tem que ajustar. Tá, mas vamos ver assim mesmo. Olha lá, ele está dando 12, 14, 16, 17. Ele está entre o traço do 16 e do 18. Então ele está marcando certinho. Está marcando 17, 170, quer dizer. Ok? Na escala de 500. Então o 1 ali equivale a 100, 2 a 200. Ele está no 17, então está no 1,7. Então ele vale 170. Agora a gente está medindo um resistor de 1,5 MH, ok? O multímetro ele está marcando ali 1,6 MH, 1,5 MH. Ele está variando um pouquinho porque a garra jacaré de repente está dando algum mau contato. Tá? Vou aumentar aqui a escala para ele parar. Vamos marcar aqui. Ó, é isso mesmo, Mega 5, Mega 6, por aí. Nós vamos mudar aqui a escala do aparelho, botar aqui na escala onde se lê 0,5 mega, 500K, no centro. E vamos fazer a medida para ver quanto é que vai dar. No nosso caso aqui. No nosso caso aqui, ele deu ali, ó. Não sei se dá para ver direitinho. Ele tá o traço está perto do 20, quer dizer, está depois do traço mais largo, que significa o 15, entre o traço do 16. Então ele está dando 1,55 MH mais ou menos. Esse é o valor que ele está lendo. Então ele está ok nessa escala também. E por último a gente vai fazer a leitura de um resistor de 10 MH. 10 MH para confirmar. Bom, o digital está lendo 10.9, vamos considerar que seja 11 MH, mais ou menos, que ele está lendo. Tá? Aqui nós vamos mudar a escala para 5 MH no centro. Faço uma conferida no ajuste de infinito. E vamos partir para a medida, que eu não posso encostar o dedo, senão vai dar uma boa diferença. Antes deixa eu conferir o ajuste de zero. O ajuste de zero está conferido, senão não dá certo. Vamos lá. Encosta aí, uma mão só para medir é difícil. Olha lá, ele está dando 11 MH, ok? Não é isso, pessoal. O aparelho está calibradinho, está funcionando perfeitamente. Você, em volts ou ohms, você pode usar um ponteiro de um ohmímetro comum, né, que eu estou usando aqui. Para ser, tem uma sonda própria, tá? Essa sonda ela possibilita você seguir sinais de áudio. Você bota na escala mais baixa e você vai seguindo sinais, né?
É como se aí o ponteiro vai ficar variando conforme o áudio vai passando pelo circuito. Você pode fazer inúmeras coisas, né? 300 volts em AC é muita coisa. É possível ampliar essa escala, que existem esquemas de ponteira que ampliam, mas para o meu uso e para o uso da maioria das pessoas, 300 volts em AC é muito. Em DC ele tem a possibilidade de você ligar essa ponteira vermelha em V vezes 10 e ele multiplica por 10 toda a leitura de DC. Então ele vai medir 300 volts em DC, certo? Deixa eu desligar aqui que eu vou mostrar para vocês o aspecto dele, que eu não tinha mostrado, que ele montado, né? Ah, outro detalhe, aqui tem uma chave, né, de resistência de G1, aqui está conectada, aqui está desconectada. Vou botar para baixo, desconectado, conectada. Para que serve essa chave aqui? Essa chave é um melhoramento para quando você for medir aquelas voltagens em DC na resistência, na grade G1, né, na grade controle de uma válvula. A corrente ali é em microamperes. Então qualquer introdução de uma impedância um pouco menor vai dar erro de leitura. Então essa chave aqui, ela desconecta uma resistência que tem de entrada de cerca de 22 megas, se não me engano. Ela desconecta para aumentar a impedância do aparelho, para prevenir possíveis erros de leitura. Então, se você tem um circuito muito sensível, você vai desconectar aqui e vai fazer a leitura em volts. O aparelho não vai interferir na leitura, você vai ter uma leitura precisa daquilo que você quer. Então você pode fazer uma regulagem de bias muito mais exata, com muito mais certeza de que o aparelho ficou bem calibrado. Tá? Deixa eu desligar, vou mostrar o aspecto geral do aparelho. Deixa eu desconectar aqui o cabo de força. Como eu tinha falado, esse aparelho pertenceu ao laboratório da Cefet. Tem alguns selos, né? Tem um selo aqui de manutenção que nunca foi escrito, do MEC. Olha só, a pintura original está praticamente perfeita, fora um arranhão ou outro. Então, a parte dos fundos, a etiqueta, aqui a tampinha onde entra a bateria, como eu tinha mostrado antes, o seletor de voltagem, o pino de AC, já está em 120, né? Os laterais estão assim, ó, perfeitas. Painel também, serigrafia muito boa, tá? Para um aparelho que tem mais de 60 anos, ele está perfeito. Parafusos originais, como eu mostrei por dentro, todos os resistores são originais. Parece que ele nunca tinha sido mexido, na verdade, né? Porque nada tinha sido trocado ainda dele. Eu consegui, uma coisa foi muito difícil de arrumar esse manual. É uma Xerox, é claro, baixei na internet, mas eu tive que fazer um pedido especial a um membro do grupo Rádio Museu, que ele tinha, porque esse manual tu só encontra ele em tcheco e em russo. Mas eu consegui um manual que ele tem 3 versões. Ele vem em tcheco, em russo e vem em inglês também. Tá? Então você vai ter as 3 línguas aqui nesse manual. Então ele vem mostrando aqui os detalhes do aparelho, como é que funciona, né? Ensina aqui como fazer medidas de indutância, de capacitância, né? Usando aí um gerador de frequência. Você pode medir capacitores, você pode medir indutores, você pode medir uma série de coisas, tá certo? Aqui ensina também como fazer o teste, o cheque, checar se ele está
ajustado realmente, algumas medidas eles ensinam a fazer, para você calibrar. O aparelho já está calibrado, não há necessidade de fazer isso. Bom pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu vou estar colocando esse aparelho em breve para venda no Mercado Livre e espero que vocês tenham gostado, né, desse aparelho que é extremamente raro, principalmente no Brasil. Você não acha outro igual a esse. Então, obrigado para quem assistiu aí e dá um joinha aí no vídeo se você gostou. Abraço.